Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo de como fazer biscoito de Natal. Bom gente, hoje eu tô fazendo esse vídeo porque tá chegando o Natal e é uma delícia, gente, é super fácil, é rápido e você não consegue comer menos que um, você não consegue tipo, comer um e parar. Não, gente, é incrível e é uma delícia, depois que você começa a comer, você vicia, você não consegue parar mais até que acabe. É literalmente assim. E, gente, tá fazendo esse barulhinho que eu tô com um mini ventilador aqui, porque tá muito quente aqui na minha casa. Meu Deus do céu, gente. Tá muito quente, tanto que eu tava de vestido. Eu até tirei colocar meu pijama, mas eu não vou dormir. Aí são 7 horas da noite. Tá falando aqui 10 para as 9, mas ele parou de funcionar. Bom, gente, então pra essa receita você vai precisar de um ovo, uma gema, 250 gramas de farinha de trigo, 100 gramas de açúcar de confeiteiro, 100 gramas de margarina de manteiga culinária e na receita eu não pedia canela, pedia essência de limão e mais um negócio lá, gente. Só que eu não quero essência de limão, então eu acrescentei canela, canela em pó e também raspinhas de limão. E glacê, mas eu não quero com glacê, eu prefiro sempre que é muito doce. Então eu vou fazer só ele simples mesmo. E, gente, se você não tiver as forminhas, dá pra fazer, mas não vai ficar, tipo, perfeitinho. Aí eu tenho várias, ó, tenho 7. Tem essas duas. Tem essas duas. E tem as grandonas, que as grandonas pra mim são as mais gostosas de comer. Porque, sei lá, gente, é muito boa. E meus pais adoram café, então eles sempre tomam um café comendo esses biscoitinhos de Natal. Ó. Esse de árvore, ele é todo dourado, gente, é muito bonito. E o de Papai Noel, que eu tenho um de Papai Noel, que é esse grande. Aí tem as forminhas, como eu falei, se você não tiver, não tem problema, mas é legal se você tiver. Se, tipo, você não quiser comprar, tudo bem, mas seria mais legal com as forminhas. Bom, gente, eu vou fazer 2 receitas, então por isso que eu vou colocar uma quantidade maior. Mas eu vou deixar no fim do vídeo a receita completa pra vocês verem. E, enfim, gente, vai ficar super gostoso, então vamos lá começar a receita. Bom, gente, então agora eu vou começar colocando a farinha, porque são 250 gramas uma receita. Mas, como eu vou fazer 2, então vai ser 500 gramas 2 receitas. Então, eu vou colocar aqui, aí eu vou deixar no time-lapse. E depois a manteiga e eu já vou mostrar tudo pra vocês. Bom, gente, eu terminei de virar aqui o ângulo. Nossa, começou a chover do nada. Eu coloquei aqui a farinha. Bom, gente, como eu vou falar de novo, eu coloquei 2 receitas. Então, eu coloquei 500 gramas de farinha. Mas se você for fazer uma só, são 250. Bom, então agora eu vou pegar as margarinas. Porque como são 2 receitas, então eu vou colocar 100 gramas. E aqui tem que ser a margarina culinária. Eu peguei essa aqui. E aí, gente, se vocês puderem, tipo, deixar um pouquinho fora pra ser um pouco mais temperatura ambiente, vai ser melhor. Tipo, deixa uns 30 minutinhos antes. Mas mesmo assim, vocês têm que colocar, tipo, 50 minutos... 50 não, 15 minutos no micro-ondas, uma só. Como eu vou colocar 2, eu vou colocar 30, mas eu tenho medo que passe um pouco e que elas fiquem um pouco... Ó, gente, elas têm que ficar nesse ponto aqui, que esteja grudando um pouco o papel. Ó, tá vendo? Que ela, tipo, não fique dura. Ó. Fique desse jeito aqui. Porque daí você coloca 15 segundos cada uma no micro-ondas. Gente, ficaram tudo fora aqui. Mas enfim, eu vou colocar a minha lá 15 minutos no micro-ondas. E aí eu coloco essa daqui na massa. E daí depois eu faço a mesma coisa com a outra.
Gente, coloquei aqui a minha primeira margarina. E, gente, eu vou explicar pra vocês enquanto eu coloco a outra no micro-ondas. Por que tem que ser na temperatura ambiente e depois tem que deixar mais 15 segundos no micro-ondas. Por quê, gente? A primeira vez que eu fui tentar fazer ela, eu tinha deixado na temperatura ambiente. E ficou muito dura a massa e ela não ligava, porque ficava os pedacinhos da margarina e ela, tipo, não juntava com a massa. E aí acabou que quando eu fui colocar no forno e um pouquinho antes, quando eu tava fazendo as forminhas, ficou umas pelotas de margarina, porque ela não tinha derretido o que era pra derreter. Então, tipo, deixa, igual eu falei, meia hora, 15 minutos antes de você fazer essa receita, a margarina. E daí depois você coloca mais 15 minutos cada uma das 100 gramas, né? Porque cada uma tem que ter 100 gramas. E daí começa, vem já no pacotinho, então nem precisa ter. Aí depois você coloca mais. E você também não pode colocar, tipo, 30 segundos cada uma, mesmo se você não deixar, tirar da geladeira e já colocar aqui, porque vai ficar muito mole, vai ficar, tipo, líquido quase. E também aconteceu isso. Na primeira ficou muito dura, ficou em pelotas, na segunda ficou derretida, não conseguia ligar e tava muito mole. A massa tive que colocar, tipo, quase 200 gramas a mais de farinha e, tipo, quase 50 gramas a mais de açúcar. Então, foi bastante que eu tive que colocar mais e depois quase que eu tive que triplicar a receita. Porque tava sendo muito a mais. Eu tava colocando e acabou dando um pouco errado essa receita também. Então, deixa no meio termo, nem, tipo, um monte nem pouquinho. Então, deixa sempre no meio, que daí temperatura ambiente e depois ela 15 segundos no micro-ondas. E, gente, eu vou mostrar pra vocês qual que é o ponto que a manteiga, que a margarina tem que estar. Ó, ela tem que estar nesse ponto aqui. Pera, eu vou virar a câmera pra vocês conseguirem ver direitinho. Ui. Elas têm que estar nesse ponto aqui, que você esteja, tipo, amassando ela. Bem molinha, mas não derretida. Gente, então, eu misturei já bastante a farinha e a margarina. E, ó, gente, eu vou mostrar o ponto que ele tem que ficar depois que você misturar bastante. Ela não pode já formar uma massa, porque depois, quando você for acrescentar a gema e o ovo, eles vão ficar literalmente uma massa. Então, ó, eles têm que ficar no meio ponto. Nem uma massa e nem cheio de pelotas de margarina que, tipo, não dê pra tirar e não acabe não misturando. Ui, nossa. E acabe não misturando com a receita. Então, eles têm que ficar assim, ó, gente. Desse jeito. Pra que dê tudo certo. Tipo, tem que ficar mais ou menos uma massa, mas tem que ficar com essas coisinhas, sabe, gente? Aqui na câmera tá meio escuro. Ó, acho que aqui dá pra ver melhor. Mas tem que ficar desse jeito aqui. Tem que dar pra ver a farinha sem se misturar com a manteiga. Mas também não pode ser sem misturar real. Tipo, tá a manteiga de um lado e a farinha do outro. Tem que ficar no meio ponto. Nem tão misturada e nem nada misturado. Agora, gente, eu vou misturar. Agora eu vou misturar não. Agora eu vou colocar os 2 ovos. Que no caso são só um, mas eu vou fazer 2 receitas. Então, os 2 ovos e as 2 gemas. Na receita normal é um ovo e uma gema. Mas, dobrando, né? Então são 2 de cada. Bom, gente, eu acrescentei as 2 gemas e os 4 ovos. Aí agora eu vou só dar uma misturadinha bem leve. Gente, vai ficar um pouco nojento quando você colocar o ovo e dar uma misturada, mas enfim. Ó, tá ficando uma massa bem... Nossa, gente, olha isso que eu fiz. Uma bagunça aqui. Ó, mas vai ficar uma massa meio nojenta. Mas na hora que você misturar tudo vai ficar bem bonita a massa. Aí acrescentar. Gente, é tudo a gosto que agora você vai fazer. Vou acrescentar a canela em pó e as raspas de limão. Na hora que eu fizer isso, eu vou misturar tudo bem misturado. E depois eu vou acrescentar a farinha, ou a açúcar de confeiteiro, que eu tô usando essa daqui.
E daí são 100 gramas cada receita. Então eu vou colocar 200 gramas a receita, né? Ó, gente, agora já tá ficando mais bonitinho. Mas daí depois você, a hora que tiver num ponto bom, que você vê na sua mão, você já pega ela e uma bolota enorme, ou se não, tipo, deixa tudo espalhado, não precisa formar bolota, daí você só vai pegando com a mão, vai colocando na tábua ou na pia mesmo, e daí vai fazendo o processo que depois eu vou mostrar pra vocês. Então é isso, vou colocar agora aqui a canela e as raspas de limão. E, gente, as raspas de limão não pode colocar muito, senão vai ficar azedo. Ó, só coloquei um pouco aqui. E eu vou colocar aqui, depois eu mostro pra vocês como ficou a mistura total, pra depois colocar açúcar. E, gente, agora eu tava misturando aqui, eu não terminei ainda. Se você vê que está nesse ponto aqui, ó, que ela... Você consegue pegar na sua mão e ela não gruda muito, ó. Tá vendo? Ela não tá grudando muito. Tá no ponto certo. Ó, vou terminar então aqui de misturar um pouco mais. E depois já mostro pra vocês como que ficou. Gente, quando eu vou misturando aqui, eu também vou falar um negócio pra vocês. Eu quero muito tentar, até esse ano ainda dá pra tentar, fazer casa de biscoito de gengibre, né? Que é essa massa aqui, isso aqui em vez de ser os pequenininhos, é os grandes, são os grandes. Gente, eu queria muito tentar, mas não vai ser nesse vídeo. Daí, se eu fizer esse ano, aí eu vou gravar pra vocês. Mas não vai ser esse vídeo porque, gente, não dá. Não comprei nada também pra enfeitar a casinha. Eu queria enfeitar bem bonitinha, tipo, fazer como se tivesse pisca-pisca, assim, bem legal. E, gente, eu tenho uma dúvida. Como será que come essa casa, né? Porque daí eu ia ter que desmontar. Nem sei como que come isso. Vocês conseguiriam me falar como que é? Tipo, deixar nos comentários essas coisas. Gente, então, enquanto eu também vou misturando aqui, já deixem um like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos pra gente crescer mais e mais ainda. E também divulguem o link desse canal, né? Então, e também aqui na tela vai estar o link, né? Embaixo. Então, é isso, gente. Então, agora eu vou abrir aqui a açúcar de confeiteiro. E vou colocar aqui 200 gramas, porque eu tô fazendo 2 receitas, né? Então, se você estiver fazendo só uma, coloque só 100 gramas de açúcar. Então, eu vou colocar 200. E, gente, a massa vai ficar também um pouco menor, né? Se você estiver fazendo só uma receita. Mas dá pra fazer muitos biscoitos. Dá pra fazer mais ou menos, tipo, com uma forma desse tamanho assim. Dá pra fazer 2 dela. Então, dá pra fazer bastante. E uma dica que eu vou falar pra vocês agora. Quando vocês forem colocar açúcar de confeiteiro, dá uma peneirada, porque ela vem cheia de bolota. Bom, algumas não vieram, que eu comprei, mas a maioria veio com bolota. Então, eu vou colocar aqui, vou medir, e daí eu vou peneirando conforme eu for colocando. Então eu peguei aqui um pouquinho da massa. Peguei só um pouquinho, gente, é bem pouquinho mesmo. E aí eu coloquei bastante farinha embaixo, porque, gente, também deixa um pouquinho mais mole a massa antes de você colocar aqui na tábua ou na pia, sei lá, em qualquer lugar que você for pôr. Porque depois agora você vai ter que colocar bastante farinha, porque senão ela vai grudar. Mesmo se ela estiver dura, ela vai grudar. Então, ó, gente, vocês também vão espalhando aqui um pouco mais. E peguem sempre de pedacinhos em pedacinhos, porque se vocês pegarem a massa toda, vai demorar um monte, não vai caber e não vai dar certo. Porque
Senão você também pode colocar pouca farinha nela toda. Então, vai fazendo aos pouquinhos. Tipo, ó, bem pouquinho assim que eu peguei. Que é melhor e mais fácil. Uma dica, se vocês estiverem, onde vocês estiverem fazendo, e você for colocar massa, você passa bastante farinha embaixo. Aí você tira toda a farinha que tem e coloca na massa. Ó, você vai limpando ali, fazendo assim, ó, pra tirar toda a farinha. Que eu, no caso, tô usando uma tábua, né, mas onde você estiver fazendo, uma bancada, na pia mesmo. Ó, tá vendo? Ó, se eu segurar ela solta. Que deixa ela limpinha, como se não tivesse nada dentro, ou em cima. Aí depois você coloca mais um pouco, ó. Um pouco assim, mais ou menos. Pode parecer bastante, gente, mas não é. Ah, gente, e quando vocês estiverem fazendo, se ficar muito mole, ou se ficar muito dura a massa, não vai ficar, mas caso você tenha colocado um pouquinho mais, né, não tenha percebido, sei lá, se ficar... vocês colocam um pouquinho de gema, mas, gente, é muito pouco. É bem pouco mesmo, gente. Ó, passa um pouquinho aqui também. E a parte mais legal é a de abrir a massa de colocar os cortadores. Ó, gente, ela não pode grudar de jeito nenhum no rolo. Ó, gente. E vocês têm que distribuir o mesmo peso nela, pra ela não ficar, tipo, um pedaço mais grosso que mais fino. E não ficar, tipo, não. Porque senão no mesmo biscoito vocês podem ter vários... Nossa, tá vendo? Bem que eu fiz. Eu deixei aqui, aí aqui, ó, tá uma caída. Vou arrumar aqui e já mostro pra vocês, gente. Arrumei aqui tudo. Ficou certinho agora. E elas não podem ficar muito finas nem muito grossas, porque ela cresce. Eu prefiro, gente, começar com os cortadores maiores. E daí depois os pedacinhos que forem sobrando naquela parte, eu vou colocando os menorzinhos. Vocês têm que prender... Nossa, coloquei do lado errado. Gente, também tem lado certo e errado, ó, tá vendo? Esse lado é o que corta, esse lado é o que não corta. Ó, gente. Sumiu aqui a forma. Ó, gente, como já tô fazendo aqui tudo, eu vou colocar o primeiro biscoitinho na forma. Gente, vocês não precisam untar nada, a forma, nem colocar farinha nem nada, porque é uma massa manteigada e já vai bastante farinha. Então, ó, tá vendo, gente? Isso aqui eu coloquei no errado. Foi um pouquinho mais difícil pra eu tirar, mas nada que estrague e tenha que fazer de novo o biscoitinho. E, gente, uma coisa que vocês têm que colocar é bem, tipo, grudadinho, mas também não grudado, porque se vocês colocarem muito grudado, vai acabar misturando os dois na hora que estiver assando. E se vocês colocarem muito separado, vai acabar, tipo, não usando muita forma. Então, vocês têm que colocar juntinho, mas de uma forma que ele consiga crescer sem grudar em nenhum e sem ficar... Ó, gente, mais ou menos nessa... Você tem que fazer, ó, mais ou menos desse tamanho. E foi um junto aqui. Depois eu vou mostrar como ficou essa daqui inteira, essa fornada inteira. Então eu vou fazendo aqui e vou deixar no time-lapse pra vocês verem. Gente, essa fornada toda ficou assim, ó. Ficou bem bonitinha. E aqui eu tentei tirar um pouquinho da farinha, mas não sente gosto, gente. Mas não pode ficar com muito, porque daí vai sentir. Mas, ó, ficou assim, ficou bem bonitinha. Gente, eu não sei se vocês vão gostar, mas eu prefiro os maiores. Eu acho que, sei lá, o sabor fica mais gostoso. Coloquem nos comentários também, quando vocês fizerem, qual que vocês vão achar melhor. Se são os grandes ou se são os pequenos. Bom, então agora eu vou colocar essa formada. Formada aqui. E esse. Bom, gente, tô terminando aqui de fazer. Já terminei, ó, massa. Terminei toda a massa, não sobrou nenhuma massa. Ó, aqui também no pote. Prende o cabelo que tá muito quente aqui. Ficou uma gracinha, ó.
Ó, deu isso aqui, deu isso. Isso aqui, né? Isso. E daí deu mais isso aqui. E tem mais uma linda santinha. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E façam em casa porque ficou uma delícia, gente. Eu experimentei, ficou uma delícia. E é isso, gente. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!